bem? Sejam bem-vindos aqui no Na Medida. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência com o método Fly. Eu conheci a Pamela recentemente, né? Vou deixar aqui o perfil dela do Instagram. E eu não tinha, assim, já tinha ouvido falar do método, mas não sabia como é que é. E ela deu uma live, né, recentemente, explicando vários detalhes. E eu achei muito legal, muito interessante. E resolvi aplicar aqui, então, e vou compartilhar com vocês qual vai ser a minha experiência, tá? Eu não vou ensinar o método, mas vou mostrar como tem sido a minha experiência também, para incentivar vocês. E se vocês tiverem mais curiosidade, entra lá no perfil da Pamela, que tem várias dicas legais. Então, Fly aí do inglês é voar, mas nesse caso ele é um acrônimo, né, que tem um significado cada letra aí, né? Então o F é de Finally Loving Yourself, né? Finalmente amando a si mesma. Ele foi criado por uma americana aí na década de 90, mais ou menos. Ela chama Marla Seeley. Acho que é isso. E ela estava passando por um período difícil lá, conturbado na vida dela, então ela desenvolveu esse método para facilitar. Então ele, assim, é para todas as donas de casa aí que mal estão conseguindo arrumar a cama, lavar uma louça, mas também é adaptável para quem tem uma rotina mais tranquila. O que eu acho que é muito difícil hoje em dia, né? Todo mundo anda na correria e no caos aí entre 1000 tarefas. O método consiste aí, então, em você fazer pequenas tarefas até que elas se tornem um hábito, para mudar a sua rotina, né, facilitar o seu dia a dia. E aí o que ela indica principalmente é dividir as rotinas em rotinas matinais, vespertinas e noturnas e em rotinas diárias, semanais e mensais. Eu percebi aqui que eu não estava conseguindo manter uma rotina, estava acabando assim, procrastinando, né, as minhas tarefas e estava só ficando estressada, não conseguindo executar todas as coisas. Então por isso eu quis aí pegar esse método, né, para começar a aplicar e mudar alguns hábitos maus que eu estava praticando aqui. Eu já até falei num vídeo, né, já gravei aqui falando sobre rotina, que eu achava que rotina era uma coisa chata, repetitiva, mas na verdade rotina é uma bênção, né, gente? As misericórdias do Senhor, elas se renovam dia a dia, e ter uma rotina aí também é uma causa, né, de nós não sermos consumidas, porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, né, a gente acaba ficando preocupada, a gente fica desesperada. Então, quando a gente tem um padrão, né, de certa forma a gente se sente segura, né, em ter um mínimo de estabilidade aí para saber como é que vai ser o nosso dia, né, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, pequenas coisas, né, que a gente tem o controle. Claro que eventualmente alguma coisa pode mudar, né, mas no geral a gente consegue estabelecer essas metas e aliviar o nosso estresse. Então o objetivo aí, né, de você dividir a sua rotina é exatamente simplificar, né, coloca rotinas simples, coisas simples de você executar, pequenas metas, porque aí você vai conseguindo fazer, né, não vai deixar uma meta impossível que depois você acaba se frustrando por não conseguir realizar. Então no método e na live lá que eu assisti da Pamela, ela fala de 31 baby steps, né, que são passinhos de bebê, pequenos passos pra gente executando aí ao longo do mês. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui da minha rotina da manhã, né? E como que vai estar incluso esses baby steps nessa minha rotina. Eu vou colocando aqui na tela o número do baby step, né? Caso vocês queiram conferir depois, são esses que eu vou citar por aqui, tá? Então, um dos primeiros hábitos, né, que eu comecei a ter aqui é colocar o meu despertador 30 minutos mais cedo do que eu estava acostumada. Porque eu percebi que ele tocava e eu ainda ficava fazendo uma horinha ali na cama, às vezes eu tomava café na cama, ficava por ali e quando eu levantava já era muito tarde, a minha manhã acabava ficando perdida, né? Eu acabava procrastinando. Então, eu já mudei aqui essa regra, já coloco o despertador um pouco mais cedo, levanto, não fico mais na cama. Então, já arrumo a cama para não ter a tendência de ficar ali, né? Já arrumo tudo, jogo um cheirinho, levanto e aí vou fazer o meu devocional. Eu indico aqui para vocês, né, que logo de manhãzinha, que a sua mente ainda tá fresca, você possa ler aí a Bíblia, um livro, meditar um pouquinho, né? Porque isso faz muito bem pra gente começar o dia. E isso, inclusive, também é uma dica dela lá. Depois eu já vou, tomo café com meu marido, então já não fico mais comendo na cama. E depois eu tiro aí uns 15 minutinhos para fazer um exercício físico aqui dentro de casa mesmo, né? Também já compartilhei com vocês várias vezes que eu gosto de ver pela internet, então coloco lá no YouTube e faço 15 minutinhos, não mais do que isso, mas todos os dias e já vai ajudando, né? Vou variando os exercícios, as partes do corpo e já não fico na inércia. Depois disso, então, também já tomo um banho, me visto e começo as minhas atividades do dia.
Esses dois primeiros passos aí, né, arrumar a cama e se vestir, são essenciais para colocar ali no nosso cérebro, né, aquele gatilho de que a gente levantou e estamos prontas para o novo dia. Então comece arrumando a sua cama. Se você não tem essa prática, você vai ver que leva pouquíssimo tempo. Estica ali os lençóis, já vai dar um outro clima para o seu quarto, para o seu ânimo. E também se vista, né? A gente estava refletindo muito sobre isso lá na live, que muitas vezes a gente acaba se vestindo para as pessoas de fora, né? A gente se veste para sair. Eu mesma tinha esse hábito, né? Dentro de casa eu colocava uma roupa qualquer, às vezes usava a mesma roupa vários dias, uma roupa bem confortável, esportiva, e na hora que ia sair eu me arrumava. Mas eu não sei vocês por aí, eu praticamente não tenho saído, tenho trabalhado em casa, ficado mais tempo em casa do que fora, e as minhas roupas ficam todas ali por usar, né? Se eu não usar em casa, eu vou usar aonde? Então vamos fazer bom uso do que a gente tem, né? A gente não precisa também ficar toda montada, mas uma roupa confortável, né? Que deixa a gente mais arrumadinha, passar um perfume, arrumar o nosso rosto, o nosso cabelo. Afinal de contas, né? É para essas pessoas que a gente, com essas pessoas que a gente convive todos os dias, né? E elas são obrigadas a nos ver sempre feias, descabeladas. Por que não, né? Realmente eles são os mais importantes para nós, nosso marido, nossos filhos, ou os pais, se você mora com seus pais, com seus irmãos. Então vamos criar esse hábito aí, né? Eu tenho praticado isso e tem sido um desafio, mas tem sido muito bom, porque aí você já tá pronta para você começar o dia. Se você precisar sair, você não tem que ficar pensando, né, em trocar de roupa, você já tá bem para sair se alguém aparecer na sua casa também. Então te deixa aí apta para viver o seu dia como se você fosse sair para trabalhar, né? Isso também vai te dar um novo ânimo. Lá ela tem dica que você coloque aí sapatos fechados, né, para não ficar na tendência de ficar sem sapato no meio do dia. Mas eu aqui no meu dia a dia prefiro usar chinelos, então já tem uns chinelos mais arrumadinhos. Uma outra boa sugestão é uma mule. Agora tem mules lindas, né? E são como chinelinhos, então também deixa a gente mais bonitinha e confortável. Mas um bom tênis também ajuda, né? Já deixa você também confortável para se você precisar sair ou para fazer alguma atividade. Então fica aí a seu critério, mas se vista aí dos pés à cabeça. Outro baby step que ela indica aí para aliviar a mente é colocar tudo no papel. Eu gosto de fazer aqui tudo na minha agenda do celular mesmo, se você preferir uma agenda de papel, um bloquinho, qualquer coisa aí. Mas a ideia mesmo é tirar todo aquele estresse, aquelas coisas, né, que vai acumulando no nosso cérebro. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E toda hora a gente fica lembrando das mesmas coisas e na hora de fazer acaba esquecendo. Você pensa, né, numa semana inteira, num geral, só que num dia você não vai conseguir resolver. Então, divida aí na sua agenda. Coloque o que é prioridade primeiro, né, divida aí ao longo dos dias, como que você vai fazer um pouquinho cada dia, né? Isso vai te ajudar muito a cumprir as suas metas e não ficar com a cabeça cheia. Isso tem me ajudado muito por aqui. Então, por exemplo, de forma prática, né? Como eu tô falando aqui da rotina da manhã, você vai descrever o que você vai fazer pela manhã, né? Então, você vai levantar, arrumar sua cama, você vai ler, né? Fazer o seu devocional, ter o seu momento. Depois você vai tomar um café, tomar um banho, se arrumar. E depois o que você vai fazer? Você tem alguma tarefa de casa, você precisa sair, você vai trabalhar. Divida aí por períodos o que você vai fazer dentro daquele período e não coloca assim tarefas demais que você sabe que você não vai conseguir cumprir, né? Por isso que é a questão aí mesmo de você dividir e planejar a sua semana para cada dia que você levantar, você saber o que você tem que fazer e saber que você é capaz sim de executar todas aquelas tarefas daquele período. Uma dica muito legal que ela dá é a dica do timer aí, né? Dos 15 minutos do timer. Não sei se vocês já viram, né? Tem bastante vídeo falando sobre isso. Então, nada mais é do que você botar ali no celular 15 minutinhos para fazer qualquer tarefa. Então, se você quer ler um livro, né? Você acha que nunca tem tempo, que não vou conseguir parar para ler um livro. Estabelece uma meta. Então, se você pôr lá 15 minutinhos, você vai ler esse livro e você vai estar focada naquela tarefa. Então, não vai sair na correria, né? Fazendo um monte de coisas sem saber se vai dar conta ou não. Põe 15 minutos, faz os 15 minutos. Se você conseguir mais tempo, ótimo. Se não, você pelo menos cumpriu os seus 15 minutinhos, né? 15 minutinhos para se exercitar, 15 minutos para dar uma geral na casa, tirar o lixo, dar uma limpadinha aí para começar bem o dia, 15 minutinhos para você se arrumar. Começa a colocar aí que você vai ver, você vai se surpreender quantas coisas a gente consegue fazer em 15 minutos e às vezes a gente protelava porque achava que não dava tempo. Inclusive ela fala sobre isso, né, do destralhe matinal. Então aí para você já começar bem o dia fazendo toda a geral na sua manhã e na sua casa.
Outra dica legal para usar o seu timer aí, se você trabalha em casa, é colocar os 15 minutinhos para verificar os seus e-mails, mensagens do celular, limpar fotos, arquivos. Isso toma muito tempo e eu às vezes deixo acumular aqui. Quando eu vou fazer, eu fico horas para fazer backups, para deletar coisas que já não tem mais interesse. Então, se colocar aí 15 minutinhos por dia, isso vai facilitar bastante. É algo que eu tô começando a aplicar aqui, né? E aos pouquinhos eu acredito que vai se tornar um hábito e vai me ajudar muito a facilitar isso para depois eu não ficar com um monte de arquivos sem saber o que eu tenho lá, né? E gastar tempo demais de uma vez só com isso. E por fim, quero deixar esse encorajamento, que é o Baby Step 25, forme bons hábitos. Na verdade, a gente é movido por hábitos, né? Nossa vida é um hábito, mas muitas das vezes são hábitos ruins que a gente vai estabelecendo. Então, vamos começar juntas aqui a estabelecer bons hábitos, persevere neles e com o tempo os resultados virão, né? Eu já comecei aqui a aplicar os meus e quero encorajar vocês aí também a começarem. Comecem pela rotina da manhã, né? Que já vai dar um gás aí para o restante do dia. Vocês já conheciam esse método? Deixa aqui nos comentários para mim e continuem acompanhando que eu vou gravar mais vídeos depois falando da rotina noturna, vespertina e também das rotinas de limpeza, um sistema bem legal que ela ensina lá, que vai facilitar a gente fazer a faxina e a limpeza do dia a dia também. Então, não percam aí que nos próximos vídeos eu vou trazendo um pouquinho mais para vocês. Grande beijo, Deus abençoe!